Estamos aqui hoje para trazer algumas dúvidas, algumas perguntas mais frequentes dos nossos encontros, das palestras, né? Ou que os casais fazem mesmo nos atendimentos, que eles gostariam de conhecer um pouquinho mais, ter mais detalhes. Então vamos para a primeira. A primeira dúvida geralmente é como o comportamento negativo de um dos parceiros pode impactar na relação? Muito bem, esse aspecto do negativo a gente vai abordar de duas formas, tá? Primeiro, o eu. O negativo, no nosso dia a dia, quando você pensa em algo negativo, não aguento isso, não aguento aquilo, isso vai acabar impactando o quê? Você mesmo, tá? Nossa mente não foi trabalhada para trabalhar com o negativo. A nossa mente não capta, não tem esse processo do negativo. O que acontece? O corpo vai demonstrar em doenças, a autoestima, a imunidade cai, tá? Isso pensando no eu, ok? Agora pensando no relacionamento nos dois juntos. O negativo, quando a pessoa está pensando no negativo, você vai acabar o quê? Influenciando o outro, porque o meio influencia. Então, a gente precisa acostumar, colocar no nosso hábito o pensar positivo. Mas Carlinhos, é só pensar positivo? Eu consigo? Não, é o pensar e partir para a ação. Precisa fazer sentido para a sua mente. Então a gente precisa ter cuidado aí nessa parte do pensar negativo, tá? Existe uma diferença em você contar algo que aconteceu no seu dia a dia, que foi negativo, ok? Mas o reclamar você já contou, compartilhou ali com, né? Seu cônjuge teve a interação, ele falou com você também, absorveu o que aconteceu, mas a gente precisa parar de reclamar. Quando você falou, acabou o assunto, beleza, vamos seguir em frente. Mas aí fica voltando, a nossa mente não é preparada para isso. Então, continuando ainda sobre isso, o que pode ser feito para mudar essa dinâmica negativa? Muito bem. Toda mudança, todo comportamento, a gente precisa começar com os pequenos, né? É um passo de cada vez. Então, você já começou a se ver pensando negativamente? Já tem que estar combinado ali no relacionamento, fala, perdão, eu não posso pensar assim, né? No começo vai ser dessa forma, tá? Reflete, fala, não, eu não posso falar isso. Então, deixa eu reformular minha frase aqui nesse momento, já deixa combinado com o marido, com a esposa aí, para vocês começarem, mas é aos poucos, né? Uma forma de pensar, uma forma de ver uma situação, tentar procurar uma solução diferente, ter uma perspectiva diferente do que aconteceu, tá? Então, é esse caminhar aos pouquinhos aí que você vai acostumando sua mente, a sua forma de ver a realidade. E sempre cheque a sua realidade em volta, ok? É uma dica bem fácil aí para os relacionamentos, para os casais. Ok. Então, por que os casais tendem a repetir os gestos e atitudes uns dos outros, tanto os positivos, mas também tem os negativos que eles vão copiar? Ok, ainda puxando um lado, né, do pensamento negativo, positivo, você já viu quando você fala assim, nossa, aquele casal está tanto tempo junto, parece que, né, eles até fisionomicamente se parecem em atitudes. Por que será? Isso tanto em situações negativas e comportamentos negativos ou positivos, porque além do meio estar influenciando, é ótimo quando você está ao lado de uma pessoa totalmente positiva, sorridente, já acorda, né? Já influencia você no seu dia a dia, é ótimo. Mas por que isso acontece? Puxando para a neurociência, existe uma coisa chamada os neuroespelhos, tá? Se você for lembrar os bebês quando nascem e vê o pai fazendo qualquer atitude ali, pegando um garfo, levando a boca, eles estão de olho abertos ali, querendo aprender. É o neurônio espelho. Ele já está desde bebê, tá, observando. Com o adulto também. Tudo que você fizer, você vai influenciar o outro. E o neurônio espelho, essa é a funcionalidade dele. Porque o meio influencia, o que você faz, o outro vai repetir, quer queira ou não. Tá? De repente o outro vai falar assim, não, eu não sou influenciável, eu não vou deixar o outro me influenciar. Mas com a repetição, a intimidade, todo dia, tudo se repetindo, pode ter certeza aí que não só a parte de comportamento, mas seu cérebro vai trabalhar para você também fazer
imitar, ter as mesmas ações aí. Ok. Como então esse reflexo mútuo pode ser utilizado para então melhorar a relação? Muito bem. A gente utiliza o mesmo mecanismo para auxiliar e dar suporte à relação. Seja você o influenciador. Acorde de manhã já influenciando, falando bom dia, dando um abraço, né? No meio ali da família, com a esposa, com os filhos. Você pode e deve utilizar esse recurso, que a nossa mente, nosso cérebro está ali disponível, tá? Tudo que você fizer, pode ter certeza, não só em casa, isso aqui no âmbito profissional, entre amigos, você pode ser um influenciador. A gente fala muito assim, o que motiva, ele contagia, tá? E o que só pensa no negativo, ele contamina. Então seja um influenciador aí do seu lar, da sua vida e alcançando outras pessoas também. Ok, muito bom. Muito se tem falado sobre empatia. Ok. Mas você pode compartilhar uma dica diferente aí para a gente melhorar a conexão emocional entre os parceiros? O que eles podem fazer? As perguntas aí puxando um link, né? Se você for em treinamento, o pessoal vai falar de empatia. Treinamento em empresa, em qualquer lugar, até nas igrejas se fala de empatia. Agora, algo diferente que o pessoal às vezes não fala, ele pode chegar para você e falar o que é empatia. Se colocar no lugar do outro, isso aí todo mundo sabe. Mas você sabe que tem 3 etapas, 3 fases, a gente pode dividir a empatia em 3 tópicos, tá? Normalmente a gente faz os 3, mas nem sempre. E o Carlinhos, o que eu ganho sabendo esses 3 tópicos? Mais clareza e assertividade. Então vamos lá, ó. Empatia se divide na cognitiva, que é o que a gente está fazendo aqui. Você fala uma coisa, eu entendo no raciocínio, dou um feedback para você. Essa troca é a cognitiva. Empatia cognitiva, conversar, falar sobre, né, a sua experiência, o que você vivenciou. E aí entra a cognitiva e emocional. Emocional é quando alguém falou algo, você já passou por uma experiência parecida. Aí tem um link emocional. Eu sinto e eu já senti o que você está falando. E aí, essa cognição com o emocional se torna um link muito mais forte, tá? Só que muitos param aqui. Na conversa, teve essa troca, beleza, se despedem e vão embora. E aí não foi feita o terceiro, que é a empatia compassiva, que é quando você trocou a ideia, teve o sentimento, mas tem uma ação. Olha, eu não vou deixar você passar por isso sozinho, eu já passei. Vamos combinar outro dia para conversar alguma coisa? Eu preciso te ajudar, ou eu posso te ajudar nisso, nisso e nisso, tá? Então, a empatia são divididas nessas 3 etapas aqui. Agora que você tem clareza, você pode ir mais assertivo nelas, tá? Você sabe, ó, chegou em casa, a esposa está passando por algo cognitivo, emocional, mesmo que você não tenha passado pela experiência dela, nessa troca aqui, tá? Você já pode fazer aí um link emocional. E quarto, partir para a ação, tá? Ok, muito legal. Qual o papel, então, da compreensão mútua e como ela pode ser praticada no dia a dia? Qual é importante também a parte do elogio dentro da relação, né, que a gente pode perceber? Muito bem. Ainda está quase que linkado com a empatia, tá? A importância do elogio, e estamos puxando um raciocínio aqui, desde o começo aí, de se colocar no lugar do outro, pensar positivo. O elogio, você vai deixar a autoestima do outro, o quê? Elevada. Elevada, alta, tá? Você impulsiona as pessoas. Qual é o comecinho da pergunta? Qual é o papel da compreensão, de você compreender isso mutuamente? Quando você compreende, é se colocar realmente no lugar do outro. Vai muito mais além do que aquela conversa informativa, que a pessoa chega, fala o que aconteceu, beleza, tal, e para por aí. Quando você vai mais além, pergunta o porquê, como se sentiu, qual foi a resolução, o que vai ser feito amanhã, você precisa da minha ajuda, percebe? Tudo isso é um link, tudo isso é um caminhar de uma construção de um relacionamento muito mais sólido. É fundamental essa parte aí de não só se colocar, mas se preocupar com o outro também. E a importância do elogio? Entra aí a importância do elogio, porque não deixa de ser das 5 linguagens do amor, que já falamos aqui, né?
Se você tiver mais curiosidade, também está em nossas mídias sociais, falando das 5 linguagens. Mas o elogio vai demonstrar para o outro que você está atento. Isso é fundamental. Ok. E se um dos parceiros ou ambos não tem esse hábito de elogiar? Como que a gente pode trabalhar essa parte? Ok. Puxando um pouquinho com a mudança lá no começo, né? A primeira pergunta. Comece devagar. Para elogiar, você vai ter que fazer o quê? Ficar atento. Observar. Observar o outro. Seja um comportamento, cortou o cabelo, vai ter que falar, né? Fez alguma coisa na casa, olha, eu gostei daquilo que você fez. Entende? Primeira coisa, o elogio só vai sair se você estiver atento ao outro. Senão vai soar o quê? Falso, tá? Não tem aquela congruência com o que você pensa. Tem muita gente que tem um comportamento, mas quando chega em casa ou a forma de pensar não é aquilo. Está incongruente com o que a pessoa pensa e age, tá? Mas elogio começa aos pouquinhos, realmente mostrando aí essa interação com, não só com a esposa, né? A gente está falando aqui de casais, mas com amigo, com os filhos, com os pais, é fundamental também. A próxima pergunta diz assim: como um dos parceiros é mais passivo ou sem iniciativa, como o outro pode lidar com isso mais de forma mais equilibrada e saudável? Muito bem. Não é regra, ok? Não é porque um é mais... não consegue executar, é mais passivo, não consegue tomar iniciativa, que a gente precisa mudar ele, tá? Não existe regra. Tem casais que os dois são totalmente executores. E aí é uma briga, porque um já tomou a iniciativa, mas nem falou comigo, queria fazer dessa forma, tá? Então, não existe uma fórmula, mas existe sim uma construção que precisa ser feita no casamento, no relacionamento entre os dois. Se um realmente é mais passivo e o outro é mais ativo, eles precisam trabalhar juntos, precisa ter uns combinados. Olha, com relação a isso aqui, eu tinha pensado assim, mas eu gostaria que você tomasse a decisão nesse ponto em específico. Eu gostaria de ver, tá? Você está impulsionando o outro, está ensinando, está mostrando para ele o caminho que deve ser seguido. E mais uma vez, toda mudança precisa começar aos pouquinhos. Então, consentimento, empatia, que a gente já falou, se colocar no lugar do outro, prestar atenção, você vai descobrindo ali capacidades no outro também, que ele com certeza... Se você impulsionar, porque a nossa mente trabalha com o sistema de recompensa. Se você impulsiona, percebe, a outra pessoa percebe que consegue, é capaz e teve um resultado positivo, aí vai. Deslancha. Então é possível equilibrar os papéis de iniciativa sem criar frustração? Com certeza. Vai depender de você, né? A outra pessoa que está auxiliando. Se começou, caiu, falhou, você consegue, eu acredito. Se você colocar para baixo, o que vai acontecer? Não é nem muito a pessoa, mas a mente dela vai falar, opa, peraí, o que você pediu para eu fazer, sabendo que eu ia errar, errei, fiz errado e você ainda me critica? Não, eu lavo as mãos, não vou seguir mais não. Deixo tudo para você. Entende? Então é fundamental o nosso papel, como auxiliador ali. Errou, beleza, vamos lá, vamos fazer certinho, eu te ajudo aqui nessa questão. De repente é uma capacidade que o outro não tem, financeira, né? Alguma coisa assim, você pode estar auxiliando ele. É fundamental essa dinâmica entre o casal aí. E outra dúvida em questão de dormir juntos. Muitos têm essa dúvida. Realmente isso faz diferença na relação de um casal? E deitar juntos ali no mesmo horário? Essa pergunta eu colocaria como base para tudo que a gente já falou em cima, tá? Porque aqui o dormir junto, esse contato, esse momento, tá? A gente fala que dormir junto na cama não é momento de falar de DR, é um momento de mais tranquilidade, né? De repente agradecer durante o dia o que foi feito, tá? Essa é a base, precisa sim. E o dormir junto, mesmo que o outro do lado esteja ali olhando o celular, beleza, mas tem a presença. O outro não vai falar assim, poxa, deitei e o outro ficou lá na sala vendo o jornal, vendo futebol, talvez um filme, algo assim. Tudo bem que às vezes o outro está cansadão, o outro está mais animado, né? Vá junto, põe o celular, põe um fonezinho de ouvido ali, acaba de ver ali uns 5 minutinhos, mas é importante esse ato de estar junto na hora de dormir.
você mostra para a mente, mais uma vez a gente está trabalhando com a mente, você mostra para a mente a importância que eu tenho para o outro. Ok, importante isso. O que significa para o relacionamento o ato de dormir ou acordar ao mesmo tempo? Muito bem, dormir junto, né? Dormir ao mesmo tempo e acordar também, ok? Tá? Fundamental pelo seguinte, já atendemos casais que eles nem se viam. Um acordava cedo, o outro estava dormindo, ia trabalhar, quando chegava, um ia para a faculdade, nem se viam, nem jantavam juntos. Carlinhos, é difícil conciliar a agenda. Precisa, tá? Tem que ter um esforço aí, começar pelo menos com um dia na semana, pelo menos. Tentar estender isso para 2 ou 3, se possível, tá? Mas a rotina juntos. Porque tem que ter o quê? Interação. Interação. Tem que ter vivência os dois juntos. Como é que você vai mostrar empatia se vocês não têm tempo junto? No começo pode até ser fácil, mas depois de um tempo vocês vão desconectar. Nossa, eu sou um turista aqui dentro de casa. Cada um vivendo a sua vida. A outra pergunta que eles têm muitas dúvidas em relação a... Porque mesmo quando o relacionamento está bem, às vezes um dos parceiros, eles continuam lembrando de momentos negativos do passado e falando sobre isso. Muito bem. É a pessoa que não desvinculou do passado. Ainda vive lá, tá? Eu falo que o passado, a gente pode olhar para ele, sim, só como ponte para o futuro, tá? Eu fiz algo no passado, me arrependo, aprendi com ele, mas a solução é do hoje para amanhã. Amanhã a gente não tem controle, a gente só tem controle do hoje, tá? Nós somos o que somos hoje por causa do passado, ok? Mas aquela pessoa que fica presa no passado e traz toda uma situação porque não foi resolvida, você não perdoou. Já ouviu falar que a palavra cura? Então, há necessidade de se sentar, falar do passado e colocar um ponto final nisso. É que nem joguinho, a gente só passa para a próxima etapa, se a etapa que está com problema foi validada. A mente viu ali, ó, acabou, zerou, concluiu, tá? Concretizou, achou uma solução, vamos partir de hoje em diante. Vocês conseguem com certeza aí seguir para um futuro, definindo o passado. Então, ainda continuando nesse assunto, a outra pergunta é bem sobre isso. Como superar, então, essas lembranças e focar só no presente? Ótimo. Eu já dei uma diquinha aqui, né? Sentar e conversar, tá? Mas isso, às vezes, não é só isso que vai fazer o sentido. Você precisa trabalhar você. Tem o trabalho dos dois, mas tem o você, tá? Quando você perceber que na sua mente começa a vir coisa do passado, pode ser um gatilho, algo que a outra pessoa falou, um comportamento que a outra pessoa falou, você tem que ressignificar esse sentido, tá? Teve o gatilho, a pessoa fez um comportamento, opa, aqui é o momento de eu mudar a situação. Então vou mostrar para minha mente que agora eu consigo. Muda a situação, senta, conversa, fala do seu sentimento. Quando você for focar num problema, fale, ó, eu me sinto assim, não me sinto legal, entende? Você não está apontando o outro. Ah, toda vez que você faz isso, quando você faz isso eu me sinto... Não, você está falando de você, tá? Então você tem que começar a trabalhar você também, esquecer o passado. É foco do hoje para o futuro. Ok. A outra pergunta fala a respeito dos sonhos. Ok. Os sonhos, eles podem refletir algo sobre o estado emocional ou a dinâmica de um relacionamento? Muito bem. Os sonhos, o pessoal fala principalmente na psicanálise, que é a expressão do subconsciente sobre coisas que têm acontecido. Então, muitas vezes, o passado que está enraizado ainda, linkado com algum comportamento, alguma situação que aconteceu hoje, vai fazer você ter um sonho. Aí eu sonhei que eu estava num quarto e passava por uma porta enorme, gigante, mas a porta era muito grossa, a maçaneta grande, eu tive que pegar com as duas mãos e abrir, uma dificuldade para abrir essa porta e passar para o outro lado. Isso pode simplesmente demonstrar a sua necessidade e dificuldade de uma transição na sua vida. Estou pegando só um exemplo aqui com a porta. Mas você pode sonhar várias coisas. E o sonho realmente é o seu subconsciente mostrando assim, ó,
tem alguma coisa acontecendo. Então, fica a dica, se você tiver curiosidade aí, né, sobre algum sonho, trazer alguns elementos para a gente pode estar. Lógico, tem toda uma análise, estrutura da sua vida, o relacionamento, mas a gente consegue pontuar algumas coisas aí. Muito interessante. E para encerrar, a última pergunta é sobre: existe alguma interpretação útil ou simbólica que os casais eles podem explorar juntos? Tem sim, tá? Não só no aspecto dos sonhos, os sonhos podem trazer alguns símbolos aí mostrando tanto o crescimento como o amor, tá? Mas vamos trazer isso para o real, é a última pergunta? É isso. Já para finalizar aqui. Finalizando, fecha com chave de ouro. Muito bem. Vamos trazer isso para a realidade, tá? Algumas situações no seu dia a dia pode ser simbólico para o relacionamento. E quando você perceber que isso é um gatilho, isso realmente traz para o relacionamento um crescimento, aproveita. Expanda, torne aquilo prazeroso, né? A gente fala assim, entre aspas, transformar em uma festa. Porque toda vez que vocês passarem por essa situação, esses símbolos, essas situações, vocês estarão lembrando aí, olha, a gente consegue caminhar, esse sentimento nosso pode agora ir muito mais além, tá? Okay. E já finalizo aqui também deixando o quê? Nossas mídias sociais. Procura a gente no Google, Casal na Graça, você vai achar nosso site, tem nossas mídias, nosso contato. Ficou na dúvida, gostou de todas as perguntinhas aqui? Veja os vídeos anteriores, mas entre em contato com a gente, estamos disponíveis aí. Você pode estar tirando sua dúvida ou, quem sabe, né, passando uma sessão com a gente. Muito obrigada, foi bem útil. Acho que deu para tirar muitas dúvidas aqui em relação a essas perguntas que geralmente aparecem. Obrigado. Agradecemos. Até mais.